Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje que está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. No capítulo anterior, vai falar de quando o Senhor manda Samuel ir até Saul, e ali quando ele encontra Saul, Deus tem uma palavra para Saul, porque Saul havia feito aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Eu não sei se você conhece a história, mas vai dizer que o Senhor manda que ele exterminasse todo um povo, e ele tenta negociar e não quer matar, né, tudo que havia naquele lugar, ainda coloca desculpa no povo. Mas quando Samuel está conversando com Saul, ele começa a escutar e ele começa a dizer: que balido é esse de ovelha que eu escuto? Porque a ordem de Deus é que destruísse todo aquele povo. E o capítulo 15 vai falar sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. O verso 10 vai dizer assim, do capítulo 15: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E aí vai dizer que o Senhor manda ele ir até Saul, manda que ele vá se encontrar com Saul pela manhã. Saul estava no Carmelo para sacrificar, e o Senhor manda que ele vá lá. Enquanto eles estão conversando, então Samuel escuta aquele barulho e pergunta para Saul o que barulho era aquele e que mugido era aquele de bois. E respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Só que a palavra de Deus é que todo aquele povo, juntamente com Agag, o seu rei, fosse destruído. Todos os amalequitas deveriam ser destruídos, exterminados. Só que eles trazem o melhor da ovelha e o pior. Trazem o melhor das ovelhas, dos despojos, para dizer que vão sacrificar o Senhor. Ora, se Deus quer algo, quer um holocausto baseado em desobediência, porque a ordem de Deus era que não trouxesse nada, que não trouxesse completamente nada daquele povo, mas que destruísse tudo, inclusive os animais e o rei daquele lugar. Mas Saul dá uma desculpa dizendo que eles tinham deixado as melhores ovelhas, o melhor dos animais, para sacrificar ao Senhor. Deus não queria sacrifício, mas queria de Saul obediência. Quantas vezes Deus já tem rejeitado alguém e nós queremos poupar? No capítulo 16, verso 1, o Senhor fala com Samuel: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
Deus já havia rejeitado Saul como rei, porque Saul havia se orgulhado no seu coração. Só que Saul era alguém que estava dentro do projeto de Samuel, alguém que Samuel havia ungido, alguém que Samuel havia planejado, tido ou gastado um tempo observando, aconselhando, acompanhando Saul. Só que agora Deus o tem rejeitado, mas dentro do coração de Samuel, Samuel não gostaria que fosse desse jeito. E o Senhor então fala para ele: até quando tu terás pena de Saul? Porque eu já me provi de outro rei. Deus já tinha um outro plano. Deus já tinha um outro segmento. Deus já tinha uma nova fase. E agora Samuel precisa entender que a fase de Saul já está passando, porque Deus o tem rejeitado. Porque Deus não tem negócio com a desobediência. Deus está com o homem, Deus abençoa uma pessoa, Deus abençoa um ministério, enquanto essa pessoa está debaixo da obediência às ordens de Deus. Mas quando essa pessoa anula o plano de Deus, anula as ordens de Deus, e o pior, como fez Saul, dizendo que era para Deus o sacrifício, mas não era. Ele havia se orgulhado tanto a ponto de achar que as palavras de Deus já não eram mais suficientes e que da maneira certa, da maneira que ele julgava certo, que era melhor. Só que era o orgulho dele de achar que era melhor, que ele era um rei autossuficiente. E quantas vezes alguém tem se achado tão autossuficiente a ponto de julgar, a ponto de dizer: eu faço desse jeito porque eu vou sacrificar ao Senhor. Só que o Senhor não está preocupado com esse tipo de sacrifício. Deus está mais preocupado com a obediência. Ele fala isso através da boca de Samuel para Saul. Teria Deus mais o agradar pelo sacrifício do que a obediência? Deus rejeitou. Deus rejeitou. Porque ele havia transgredido o mandamento. E Deus está comigo e com você enquanto eu não transgrido, enquanto eu não quero ser autossuficiente, porque a Bíblia fala para nós não confiarmos no nosso braço, mas confiar no Senhor, nosso Deus, que nos chamou. Não importa a posição que estamos ocupando, mas o que importa é quão obediente nós somos à palavra que Deus nos ordena. Porque não importa se é um rei, não importa se essa pessoa se diz ser tão achegado a Deus, mas o que importa é que ela obedeça à palavra de Deus. E quantos, por causa do orgulho, dito que Deus falou o que Deus não falou, quer arrancar alguém, quer fazer algo, ou quer deixar alguém que Deus já não quer mais, que foi o caso de Saul. Samuel estava com pena de Saul, mas Deus já havia rejeitado, e agora Deus tem um novo plano, e Samuel precisava entender um novo plano. Qual era o novo plano de Deus? Eu me aprovi de um novo rei, é o menino Davi, é o rapaz Davi. Ele é simples, ele não tem no seu coração orgulho, ele está junto com as ovelhas do seu pai, mas é ele que eu provi de um rei, do novo rei, porque a Saul já tinha rejeitado. E o que eu quero falar para você: pare de querer manter aquilo que Deus já disse que não. Deus agora tem um novo plano. O plano de Deus agora é com Davi.
Davi. Então o Senhor fala para Samuel: enche o chifre de carneiro de óleo, de azeite, vai na casa de Jessé o belemita, porque lá eu já tenho um rei, um novo rei para Israel. Agora Saul já está fora. Agora Saul já não pertence mais o plano, porque diz Samuel a Saul: o Senhor já te rejeitou pela desobediência. Eu quero te dizer, Deus tem planos, mas quando o indivíduo ele começa a se orgulhar, achar que é melhor, achar que pode arrancar alguém ou tirar alguém ou deixar alguém, o Senhor o rejeita e coloca outro em seu lugar. Deus tinha um novo plano, um novo rei. Deus tinha agora Davi, porque havia rejeitado Saul. E qual é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje através desse texto? Não queira passar por cima, não queira deixar que prossiga algo que Deus já disse que acabou, que Deus disse que chega, que Deus disse que basta. Às vezes porque nós investimos num projeto, porque nós idealizamos as pessoas para aquele projeto, nós queremos mantê-las naquele projeto, só que Deus diz: não, eu já enviei outro, eu já preparei outro, eu já estou cuidando para que o outro assuma, porque você planejou. Mas esse alguém não quis estar incluído no meu projeto quando achou que era grande demais, quando achou que era autossuficiente, se orgulhou o seu coração. Eu o já rejeitei, embora você ache que ele ainda esteja nos teus planos e nos teus projetos. Que nós possamos não querer passar além da medida do que Deus nos dá. Deus tem as pessoas certas para estarem incluídas. Quem sabe alguém estivesse incluído nos projetos, assim como Samuel. Você investiu tempo em Saul, você ensinou, você quis o melhor, só que Saul não quer. Saul se orgulhou e criou um novo caminho. E dizendo que em nome de Deus. E ele disse que era para sacrificar para o Senhor as ovelhas que o Senhor havia mandado exterminar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que aprova a desobediência? Que aceita melhor o sacrifício do que a obediência? E Samuel fala para Saul: Saul, teria mais Deus prazer no sacrifício do que na obediência. Obediência eu quero e não sacrifício. E quantas vezes nós queremos colocar um holocausto suntuoso e apresentar o Senhor com ovelhas, com bois que o Senhor está rejeitando. Senhor, fala com você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que você estiver ouvindo essa palavra. Não tenha pena de quem Deus já rejeitou. Pega o chifre, coloca azeite, vai ungir quem o Senhor está agora colocando no lugar de Saul, porque ainda tem pessoas que têm se humilhado diante da face do Rei soberano, do Senhor nosso Deus, e é com essas pessoas que o Senhor conta. É como alguém, como o coração de Davi, que era um homem que pecava, mas que se humilhava diante do Senhor e se sentia pequeno. Quando você sabe que alguém pode estar incluído ou não no plano de Deus, é se essa pessoa se acha melhor ou não, se ela se exalta ou não.
Quando alguém começa a criar suas próprias regras, suas próprias leis, abolindo o que o Senhor já mandou fazer, eu quero te dizer, o Senhor só tem uma palavra. Eu costumo dizer que a boca de Deus é uma só. E que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Até quando você vai ter pena? Até quando você vai fazer como Samuel, que tem seu coração dolorido ao acordar na madrugada, na manhã, para ir lá visitar Saul e ver que Saul estava fora do plano? Deus já tinha excluído Saul do plano, mas agora Deus tem novas pessoas para o projeto, e eu quero te dizer, Deus tem pessoas novas para colocar no seu projeto, porque as pessoas que Deus tinha rejeitaram o projeto. Então Deus agora vai levantar pessoas simples, pessoas que acham que não são, porque Deus pega aqueles que dizem que não são e coloca no trono e coloca entre os príncipes, e Deus pega aquele que se acha, se coloca num pedestal e diz: agora não. Você já foi rejeitado pelo seu orgulho, porque eu já coloquei outro em seu lugar. Que nós possamos entender as pessoas que saem da nossa vida e as pessoas que entram na nossa vida. Talvez você tenha gasto muitos anos planejando, construindo e investindo na vida de alguém que não quis mais e foi embora. Eu quero te dizer, pegue o chifre, encha de azeite e vai, porque Deus tem nova unção para novos cefeiros, para novos trabalhadores na seara. Deus não aceita no serviço pessoas que se orgulham, mas pessoas que dizem: Senhor, eu não sei, eu estou no pasto, eu estou cuidando das ovelhas, mas eu estou aqui pronto para ouvir a tua voz e quero me engajar no teu serviço. Quantas pessoas têm se voluntariado sem se preocupar com o título, e Deus as coloca simplesmente porque elas fizeram, sem estar preocupadas porque elas tinham um título ou não. Davi estava entre as ovelhas cuidando, mas ele é chamado para sentar na mesa. Ele recebe aquele óleo sobre sua cabeça e a partir dali, Davi é um novo homem. Davi é agora o novo projeto para Israel. Deus, agora que havia rejeitado Saul, tem Samuel para colocar em seu lugar. Portanto, querido, não se preocupe se alguém foi embora e te deixou. Você investiu tempo, investiu jejum, tempo de oração, ensino para essa pessoa, e ela disse: não, meu caminho é melhor. Não se preocupe, Deus levantará outros que não se orgulham, mas que querem ser canal de bênção, entendendo que são os pequenos, mas o nosso Deus é grande, que eu não tenho, mas que Ele tem, eu não sou, mas Ele pode, Ele é soberano. E Ele está mais preocupado na obediência do que em sacrifícios gordos, do que em ovelhas gordas. Esse é o nosso Deus, que tem um plano, mesmo que pareça que o plano deu errado. O plano do Senhor, ele é melhor e maior do que o meu e o teu. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.